Voltamos para mais um bloco de desafios do empreendedor. Hoje com esse jovem talentoso, nosso convidado, uma pessoa amiga, Marlon de Melo Ecardi. Marlon, a gente está falando sobre um assunto tão importante de coaching, uma coisa que vem trazendo junto à mídia, né, sobre os cursos, as empresas, oportunidades dentro das empresas, enfim, comunicação, né, entendimento, desenvolvimento, motivação, superação. O coaching é um conjunto de situações que realmente é muito agradável que a gente toque nesse assunto, que a gente leve ao nosso telespectador, porque muitos nesse momento que estão em casa, provavelmente já fizeram algum curso de coaching. E eu tenho certeza que houve um desenvolvimento pessoal muito grande em relação a isso. Mas aí a gente vem naquele lado e naquele momento tão importante do jovem, que é do vestibular, né? Aquele nervosismo, aquela expectativa. O coach poderia ajudar de alguma forma a este aluno, a essa pessoa que está em casa nos ouvindo agora, o jovem que vai prestar vestibular? O coach pode exercer sobre ele uma situação positiva para que ele realmente faça suas provas e seja bem sucedido? Pode, não só pode, como deve, porque como a gente falou no início, as pessoas hoje elas estão um pouco desacreditadas, né? Elas estão um pouco sem motivação, né? Então, por exemplo, eu fiz agora há pouco tempo uma palestra, 2 palestras na verdade, num pré-vestibular, em que as pessoas, eu percebi antes, eu fiz aquele estudo programático, vendo quem eram aqueles alunos, como eles se comportavam, e eu percebia o quanto eles estavam desestimulados, né? Quanto eles não estavam acreditando naquilo que eles realmente queriam. Estavam ali, pensando no seu vestibular, pensando no seu futuro, mas eles mesmos não acreditavam que eles eram capazes de fazer aquilo. E eu com aquela estrutura, aquela observação, eu trouxe para eles um parâmetro em que eu pensei, eu preciso fazer com que eles se sintam bem. De que forma? Motivando. Cheguei até esse pré-vestibular, observei essas pessoas, levei um pouco do sorriso, um pouco de história, um pouquinho de superação para eles. De que forma? Todos nós temos uma história, todos nós partimos de um princípio que em algum determinado momento de nossa vida a gente precisou acreditar muito na gente, senão a gente não chegaria aonde estamos hoje. E contei um pouquinho da minha história, da onde eu surgi, para onde eu quero ir, e isso fez com que eles pensassem de uma forma diferenciada que eles podem e devem acreditar neles. Então, o coaching dentro de um pré-vestibular, por exemplo, ele tem que ser visto, deve ser trabalhado pela essa empresa que faz esse curso sempre. Por quê? Quando ele começa a observar que o seu aluno já não está mais prestando atenção naquele conteúdo, ele já não está mais vindo com tanta frequência, então a gente já tem que fazer aquilo de forma diferenciada, a gente tem que levar um motivacional para ele. E o motivacional, como eu falei, não além de um sorriso, você também está fazendo, como eu levo muitos meus alunos, você fazer uma caminhada, chamar seus alunos para fazer uma caminhada, levar para observar a natureza, porque muitas das vezes a gente só precisa disso, né? Algo que a gente pode dizer que seja pequeno, né? Não precisa, a gente muitas vezes pensa, às vezes, assim, para se divertir precisa de dinheiro, e não. A gente mora num lugar maravilhoso, natureza para todos os lados. Então, quando você pega esse seu aluno, esse pré-vestibulando, e mostra para ele que ele pode ir muito mais além, que ele tem na sua volta momentos de descontração, ele vai utilizar daquilo dali para se enriquecer interiormente e levar aquilo até o final. Ou seja, ele vai conseguir chegar ao seu objetivo fazendo com que ele entenda que ele precisa relaxar, ele precisa acreditar e chegar àquele momento em paz com ele mesmo, em paz com aquilo que ele realmente quer e com o foco dele. E com isso ele consegue atingir o seu objetivo de uma forma muito mais prazerosa. Mas nós sabemos, né, Marlon, que os jovens são inconstantes, né? Sim. Eles tendem realmente a buscar aquilo que ele quer, a conquistar o seu objetivo, mas de uma forma que tenha que ser para ontem, né? Muitos deles é dessa maneira, ele quer saber das coisas, ele quer buscar aquilo que ele precisa, mas ele tem que ser rápido, tem que ser imediatista, né? Vamos colocar dessa forma.
O coach, ele trabalha esse lado psicológico, como você mesmo disse, convivendo às vezes com a natureza, convivendo um pouco com um pouco de exemplo da vida, né, de outra pessoa, trazendo ao conhecimento realmente de que tudo é capaz, que ele pode, né? Você tem que colocar dentro desse jovem, quer dizer, tirar dele o melhor que ele tem em relação à capacidade e confiança em si próprio. O coach, quando ele abraça dessa forma essa pessoa, ele usa, vamos dizer assim, de uma análise pura, simplesmente psicológica desse jovem, ou você tenta descobrir o meio que ele convive, o que poderia estar por trás daquela situação psicológica dele, que de repente não está muito na base, né? Não está muito no foco, no centro, vamos dizer assim, da atenção, como você mesmo disse, de repente num curso ele está disperso e tudo mais. Você também trabalha esse lado da convivência desse jovem, do meio desse jovem, para descobrir realmente, aí sim, trazê-lo de uma forma mais responsável, vamos dizer assim, para ajudá-lo nesse vestibular, nessas provas, ou na sua vida em si, como toda? Sim, quando a gente começa a trabalhar o coaching com pessoal, a gente se torna um pouco ouvinte daquilo tudo que a pessoa quer dizer, tudo, ela se abre para você. Então a gente acaba se tornando um pouco um psicólogo daquela pessoa, né? Ela se põe ali a se abrir para você, a querer contar o que está acontecendo, e isso ajuda muito na nossa parte do coach a entender a raiz daquele problema, daquele não acreditar nela mesmo. Até da aflição, né, que está vivendo naquele momento, né? Exatamente, porque muitas das vezes a gente falou aqui do cursinho pré-vestibular, do jovem, muitas das vezes ele pode estar ali desacreditado, mas o problema às vezes pode estar vindo de casa, o problema pode estar vindo do próprio bullying, alguém falando alguma coisa, e a gente tem que saber essa raiz, de onde ela está vindo. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho, porque a gente vai começar a observar num todo, e não só observar aquele problema, a gente vai observar o que acontece com aquele jovem de um modo geral, e isso é muito importante. Então você realmente vai à raiz da situação, né, para ajudar realmente esse jovem a ter um desempenho melhor e tudo mais. E se falando na área, vamos dizer, empresarial, né? A importância de uma seleção, de um recrutamento, de um treinamento. Como que o coach vê isso dentro de uma empresa? É muito importante, porque nós temos as pessoas, né, envolvidas em RH, eu sou um aficionado pelo RH, a pessoa ela deve pensar, nós temos que selecionar pessoas, recrutar pessoas, treinar, desenvolver, e quando a gente já tem ali, passou pelo RH, a gente já selecionou, a gente já recrutou aquela pessoa, ela já está dentro da empresa. A gente tem que ver a possibilidade, a gente tem que saber para onde essa pessoa vai. Que métodos eu vou utilizar para essa pessoa ir mais além? O coach, então, ele entra nesse momento e ele tem a percepção de que aquela pessoa que está ali entrando naquele determinado momento, ela foi contratada para aquele cargo dentro daquela empresa, mas ela pode ser utilizada em diversas outras formas dentro da empresa. E muitas pessoas até pensam, poxa, mas por que eu não fui escolhido para ser, estou tanto tempo dentro da empresa, não sei o quê. Aí entra uma outra palavra que a gente tem que ser dita, a proatividade. Né? Ser proativo. Ser proativo. O coaching visualiza muito isso. Aquela pessoa quer ser proativa, ela não fica esperando acontecer, ela vai lá e faz. Então, quando a gente começa a treinar pessoas, desenvolver pessoas, a gente já tem essa percepção dessa pessoa do que ela é capaz. Então, a gente já recrutou, selecionou, treinou. Nesse momento de desenvolver essa pessoa, a gente já está fazendo de uma outra forma. A gente já está vendo a sua capacidade, a gente já está vendo qual é o foco dessa pessoa. Ela já está com um gás, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa entra numa empresa, ela tem um gás novo, né? Ela quer mostrar serviço, então a gente tem que aproveitar esse gás. E o coach, ele já pega aquilo dali, já faz toda uma estrutura e leva essa pessoa a chegar a um novo patamar. E como se forma um tutor, vamos colocar dessa forma, de coach? Como é formado? Muitas pessoas pensam que o coaching é só você fazer curso, aquela coisa. Lógico, nós fazemos curso, a gente se atualiza, a gente está sempre lendo, conhecendo, mas o coaching também é o dia a dia. É o querer inovar, é o querer você conhecer as pessoas, é você estar no meio das pessoas e conhecer cada um de um jeito.
Isso é sim o coach, é você não estar focado só dentro de sala de aula, mas você está no meio e você está aprendendo a cada dia um novo. Marlon, toda pessoa, você já colocou de uma outra forma, mas mais ou menos direcionada a isso, toda pessoa tem, evidentemente, a sua oportunidade, a sua chance, a sua necessidade de mudanças. E o coach, ele traz, de uma forma muito racional, vamos colocar assim, essas mudanças a essas pessoas. A gente tem visto aí, né, muitas e muitas pessoas, eu tenho entrevistado aqui, meu telespectador tem nos acompanhado a várias entrevistas e vendo realmente pessoas que superaram, pessoas que realmente sofrem motivações constantes naquilo que faz, né, que traduzem alegria, satisfação e tudo mais. E a gente sempre ouve essa frase, né? Aquele que faz o que gosta é muito mais feliz, não é verdade? Às vezes você está no emprego, fazendo desenvolvendo certas funções, e aqui te traz uma satisfação tão grande, né, que a gente chama de motivação, porque cada dia que você se apresenta para executar aquela tarefa te traz, né, aquela coisa gostosa, aquela coisa realmente que você quer cada vez desenvolver mais. E aí eu volto à palavra motivação. Como se pode trabalhar motivação, por exemplo, numa pessoa que, como você mesmo disse, já tem uma certa idade e tem receio do novo? Como se consegue motivar essa pessoa a encarar o novo como oportunidade e não como uma coisa que vai levar ele ao sacrifício ou até mesmo ao desemprego? O que se consegue, através do coach, se utilizar dessa motivação? Primeiro, conhecer essa pessoa, né? Se tornar mais próximo, saber quais são as suas habilidades, quais são as suas propostas, conhecer um todo essa pessoa. E quando você vai gerar a motivação, que para mim é a palavra principal dentro do coach, você tem que saber se aquela pessoa ela realmente aceita aquilo, ela quer aquilo, né? Porque não adianta a gente trabalhar algo e não ser utilizado. É a mesma coisa você estudar e no final você não utilizar aquilo para nada. Então você tem que saber, aquela pessoa, ela quer? Aquilo vai fazer importância para a vida dela? Dentro dessa pergunta, você pode utilizar o coach de que forma? Nós vamos trabalhar, nós vamos conseguir. Então você já pensando que você tem essa pessoa, a pessoa já está disposta a trabalhar, está ao seu lado com você, você vai começar a conhecer um pouquinho mais a sua vida, o que você quer. Dentro de uma empresa, aquela pessoa às vezes está ali insatisfeita com o trabalho, insatisfeita com o chefe, alguma coisa nesse sentido. Nós vamos observar isso de uma outra forma. Vamos levar isso até o seu chefe, tornar aquele seu chefe um líder para você. E quando você torna aquele chefe em líder, ele te motiva. Porque essa diferença que eu falei é o chefe e o líder, né? O chefe é aquele que fica ali mandando você fazer, o líder te mostra como fazer, né? Ele está andando junto com você. É uma diferença muito grande, né? Gigante, né? Principalmente entre pessoas, né? Exatamente. Quando você vê que um funcionário da sua empresa, por exemplo, tem certas dificuldades, como ele disse, o chefe muitas das vezes vê essa dificuldade como fracasso. Sim. Essa pessoa, falta de habilidade, né? Um líder não. O líder, ele reconhece o problema dessa pessoa, coloca ela de volta, vamos dizer, ao prumo, né? Vamos dizer, as suas funções e, evidentemente, estende as mãos. Com isso, há uma sabedoria. Mas continua, Marlon, que você estava desenvolvendo realmente sua motivação e me veio à cabeça isso porque, realmente, quando se faz o que gosta, se tem uma realização. E aí você me disse que nas pessoas você procura exatamente essa semente, né? Para que se desenvolva essa motivação total. Exatamente. E voltando ao que a gente estava falando, porque muitas das vezes essa questão do chefe, do líder, ele pode não visualizar em você, por ser às vezes o chefe, ele não visualizar em você que você pode ir além. E quando ele percebe, o líder, ele consegue perceber que você apenas necessita de um empurrão, de uma motivação, ele consegue trazer você, ele consegue estar com você ao seu lado. Então ele faz algo diferente, ele consegue todos os dias chegar com um sorriso novo e querer todos os dias, como eu acabei de dizer, fazer com que aquela empresa ou aquela dentro da sua casa mesmo, familiar, empresa mesmo, que eu chamo as empresas, a gente começa a aprender administração dentro de casa, né? Eu sempre falo isso com os meus alunos. Então ele consegue trazer nesse novo sorriso, com essa nova perspectiva, uma nova pessoa. Que nova pessoa é essa? É aquela pessoa que, independente da idade,
ela consegue alcançar os seus objetivos. Ela é capaz, sim. Eu tenho sempre um lema que eu sempre levo a todos, que é a questão do eu posso. Tá? Essa é uma palavra importantíssima, saber que eu posso. Então, você que está em casa nos vendo agora, saber que você realmente pode. Você pode fazer tudo que você imagina. Eu acredito, né? Eu acredito, né? E com isso, a gente vai chegar a locais que a gente nunca imaginou. Isso é muito importante. Então, da pergunta que você me fez agora, independente de idade, todos podem. Todos podem chegar onde querem, basta acreditar. E eu acredito muito, Marlon, porque eu andei conversando com algumas pessoas que são amigos nossos em comum, perdão, e eles me diziam que você sempre foi um esportista, né? Você já praticou cross, você já pratica, né? A parte de bicicleta, né? De bike, como é chamado, na época era bicicleta, agora é bike. É fantástico isso, né? Evolução. Eu acredito, eu posso, tá vendo? Eu posso conviver com isso, que era bicicleta quando eu pedia de Natal, hoje é bike. E você teve várias medalhas, vários troféus que você realmente conquistou durante sua vida esportiva. Eu pergunto a você o seguinte, naquela época eu acredito que você ainda não tinha conhecimento do coaching, ou tinha? Não, não tinha. Não tinha. Em que você se baseava para se motivar, para conquistar, para desafiar, vamos dizer assim, naqueles momentos, vamos colocar as suas fraquezas para você conquistar e chegar nos seus objetivos? É um momento em que eu via muitas dificuldades, a gente via alguns sobressaltos, a gente tinha que passar por aquilo, mas eu sempre acreditei. A minha mãe sempre dizia pra gente que a gente nunca podia desistir. Se a gente acreditava, a gente tinha que ir sempre ao nosso objetivo. Eu sempre, como falou, já fiz motocross, faço mountain bike, hoje downhill, já fiz uma série de outros esportes, mergulho e outros aí que o pessoal vai me ver na rua fazendo, mas eu sempre acreditei que eu poderia. E tenho sim minhas medalhas lá, algumas lembranças muito boas, né, de todo o processo da minha vida que eu passei. Mas, lógico, que a gente teve nossas quedas, nós tivemos nossos tombos, mas eu nunca deixei de acreditar que eu podia ir além daquilo, porque eu sempre achei que qualquer um pode chegar a qualquer lugar. E eu acreditei, eu consegui e ainda quero chegar a outros patamares, se Deus quiser. Veja, meu telespectador, que quando eu digo, né, que apresento, às vezes, meus convidados como o Marlon, né, aqui jovem, talentoso, na verdade para levar até vocês, de uma forma, essa visão persistente, né? É um jovem realmente talentoso. Um jovem que eu quis fazer essa pergunta por último, relacionada à sua vida pessoal, né, de esporte e tudo mais, porque ele foi bastante, vamos colocar assim, humilde. Porque o Marlon tem, inclusive, medalhas de campeão em algumas modalidades, que eu sei disso. Mas ele quis apenas apresentar aquilo que lhe traz satisfação. E que pena que novamente nós estamos no finalzinho do nosso programa, Marlon. É uma pena que passa muito rápido e nós teríamos muito, muito mais para levar ao nosso telespectador relacionado a esse assunto maravilhoso, esse assunto que é diário, que ele é discutido a qualquer momento, em todos os lugares, que é o coaching. Marlon, eu lhe agradeço imensamente a sua visita aqui em nosso programa Desafio do Empreendedor. Gostaria de tê-lo outras vezes aqui como convidado para que a gente discutisse temas variados, que eu sei que você tem muita coisa a nos mostrar e a falar conosco sobre isso. E deixo a você o nosso muito obrigado. E assim, a palavra ao telespectador, caso você queira fazer uso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Todas as vezes que for convidado, estarei aqui com o maior prazer. A gente possa estar sempre levando um pouquinho desse conhecimento, né? Que o conhecimento ele é diário, né? Então eu estar levando e aprendo com você todos os dias, que a gente também trabalha junto, né? Então agradecer por esse convite, agradecer o programa, até o telespectador que está em casa, que tenha ficado alguma dúvida, que possa estar perguntando, entre em contato comigo
eu possa estar aí sempre ajudando e auxiliando da melhor forma possível. Meu muito obrigado. Mas com certeza nós vamos sim, vamos não incomodá-lo, mas vamos pesquisar muitas coisas juntos ainda sobre o coaching. E a você, meu telespectador, como sempre, eu agradeço essa sua companhia, agradeço a sua audiência e peço para que você esteja comigo na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, aqui na Luau TV. Muito grato, fiquem com Deus e até lá.